O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 114. O banquete de José de Arimateia. Presentes também estão Gamaliel e Nicodemos. Valtorta escreve em 21 de fevereiro de 1945. Arimateia ainda é montanhosa. Não sei por que eu imaginava que fosse plana. Ao invés, ela está sobre os montes, ainda que eles vão declinando para a planície, que em certas curvas da estrada parece fértil ao lado do ocidente e desaparece no horizonte. Nesta manhã de novembro, em uma cerração baixa, semelhante a uma extensão de água sem limites. Jesus está com Simão e Tomé. Não tem consigo os outros apóstolos. Tenho a impressão de que ele sabiamente soubesse as reações dos outros diante dos que irão se aproximar, e conforme os ambientes leve consigo aqueles que possam ser aceitos, sem provocar antipatia dos seus hospedeiros. Estes judeus devem ser mais suscetíveis do que donzelas românticas. Ouço falar de José de Arimateia e Tomé, que talvez o conheça muito bem, vai mostrando as amplas e belas propriedades dele, que se estendem pela montanha, especialmente do lado de Jerusalém, pelo caminho que da capital vem para Arimateia e liga depois este lugar a Jope. Ouço isso e também Tomé falando muito bem dos campos que José possui ao longo das estradas da planície. Mas pelo menos aqui os homens não são tratados como animais. Ó, aquele Doras, de Simão. De fato, aqui os trabalhadores são bem melhor alimentados e bem vestidos, e têm aquele ar de satisfação por estarem bem. Saúdam-no respeitosamente, porque certamente já estão sabendo quem é aquele homem alto e bonito que anda pelos campos de Arimateia em direção à casa do seu patrão, e o observam falando entre si em voz baixa. Quando aparece a casa de José, um dos servos, depois de uma profunda inclinação, pergunta: És tu o rabi esperado? Sou eu, responde Jesus. O homem o saúda profundamente e vai correndo avisar ao seu patrão. Com efeito, antes mesmo que Jesus chegue à área em que está a casa, toda cercada por uma alta sebe de sempre verdes, no lugar, mas sem deixar de ser uma continuação do jardim, muito arborizado, mas agora bastante despojado de folhas, cercando a casa. José de Arimateia, em suas amplas vestes com franjas, vai ao encontro de Jesus, inclina-se profundamente com os braços cruzados sobre o peito. Não é a saudação humilde de quem reconhece Jesus, o Deus feito carne, e que se humilha em uma genuflexão até o chão, e no beijo aos pés ou na orla da veste, mas não deixa de ser uma grande saudação de respeito. Jesus também se inclina igualmente e depois dá a sua saudação de paz. Entra, mestre, fizeste-me feliz aceitando meu convite. Eu não esperava de ti tanta condescendência. Por quê? Eu vou também à casa de Lázaro. E Lázaro é teu amigo. Eu sou um desconhecido. Tu és uma alma que procura a verdade, por isso a verdade não te rejeita. Tu és a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me ama e me segue terá em si o caminho certo, a vida feliz, e conhecerá a Deus, porque Deus, além de ser amor e justiça, é verdade. És um grande doutor, cada palavra tua exala sabedoria. Depois se vira para Simão. Estou contente por teres, depois de uma ausência tão longa, voltado à minha casa. Não estive ausente por minha vontade, tu sabes que sorte eu tive e quanto pranto houve na minha vida. Do pequeno Simão que teu pai amava. Eu sei e creio que tu saibas que de mim nunca saiu uma palavra contra ti, Simão. Sei tudo, meu servo fiel me disse que também a ti sou devedor por terem respeitado os meus haveres. Deus te pague por isso.
Tinha algum prestígio no sinédrio e o usei para te ajudar, com justiça, a um amigo de minha casa. Muitos eram amigos da minha casa e muitos tinham algum prestígio no sinédrio, mas não eram justos como tu. E este quem é para mim não é novo, mas não me lembro de onde eu conheço. Eu sou Tomé, chamado Gêmeo. Ah, sim, vive ainda o velho pai seu? Está vivo, vive em seus negócios com os irmãos. Eu o deixei para acompanhar o mestre, mas ele está contente com o que eu fiz. Ele é um verdadeiro israelita, e desde que chegou a crer que Jesus de Nazaré é o Messias, não pode deixar de ser feliz por estar seu filho entre os prediletos dele. Estão já no jardim, junto à casa. Eu entretive o Lázaro. Ele está lá na biblioteca, lendo um resumo das últimas sessões do Sinédrio. Não queria parar aqui porque eu sei que tu já o estás sabendo. Por isso é que ele não queria parar aqui. Mas ele lhe disse, não é justo que tu te envergonhes assim. Em minha casa ninguém te ofenderá. Fica, quem se isola, fica sozinho contra todos os outros. E visto que o mundo é mais mal do que bom, o solitário fica batido e pisado. Terei falado bem? Falaste bem e fizeste bem, responde Jesus. Mestre, hoje estará aqui Nicodemos e Gamaliel. Isto te aborrece? Por que haveria de me aborrecer? Reconheço a sabedoria dele. Sim, ele tinha muita vontade de ver-te e queria ficar intransigente no que diz. Sabes, são ideias. Diz ele que o Messias já o viu e que está esperando o sinal que ele lhe prometeu quando lhe manifestou. Mas diz também que tu és um homem de Deus. Não diz o homem, diz um homem de Deus. São sutilezas rabínicas, não é mesmo? Não fica ofendido com elas, não é? Jesus responde, sutilezas, falaste bem. É preciso deixar que assim façam. Os melhores se poderão por si mesmos de todas as ramagens inúteis que produzem tantas folhas e nenhum fruto, e virão a mim. Eu te quis dizer as palavras dele, porque certamente ele também irá dizê-las ele mesmo a ti. Ele é muito franco, observa José. É uma virtude rara, e eu aprecio muito, responde Jesus. Sim, disse-lhe também, mas com o mestre está Lázaro de Betânia. Disse assim porque sim, em suma, por causa da irmã dele. Mas Gamaliel me responde, ela estará presente? Não, e então? O barro cai da veste que não está mais no barro. Lázaro sacudiu, desci, e não contamina a minha veste. Além disso, penso que se na casa vai um homem de Deus, eu também, que sou o doutor da lei, posso aproximar-me dele. Gamaliel julga bem, é fariseu e doutor até a medula, mas ainda é honesto e justo. Estou contente por ouvir-te dizer isto, mestre. Eis Lázaro. Lázaro se inclina para beijar a veste de Jesus. Sente-se feliz por estar com ele, mas claramente se vê a sua ansiedade enquanto espera os convidados. Tenho certeza de que o pobre Lázaro, além de seus tormentos já conhecidos pelos homens, porque transmitidos pela história, tem que passar por mais esse sofrimento, ainda não conhecido nem considerado pela maior parte, e que é o sofrimento moral do tremendo tormento. Seguinte pensamento: que dirão de mim? O que pensam de mim? Como me consideram? Vão ferir-me com palavras ou olhares de desprezo? Aguilhão que atormenta todos aqueles que têm alguma mancha em sua família. Enfim, tendo entrado na faustosa sala, onde as mesas estão preparadas, só estão esperando Gamaliel e Nicodemos, visto que outros 4 convidados já chegaram. Ouço-os sendo apresentados com seus respectivos nomes: Félix, João, Simão e Cornélio. Há um grande barulho de servos que acorrem à chegada de Nicodemos e Gamaliel, o sempre imponente Gamaliel, do esplêndido hábito branco fiado que ele porta com a majestade de um rei.
José precipita-se ao encontro e a saudação entre os dois é um obséquio pomposo. Jesus também se inclinou e se inclina diante do grande rabino, que o saúda com estas palavras: "O Senhor esteja contigo", a qual Jesus responde: "E a sua paz seja sempre tua companheira". Lázaro também se inclina e assim fazem os outros. Gamaliel toma lugar no centro da mesa entre Jesus e José. Depois de Jesus está Lázaro e depois de José, Nicodemos. Após as preces rituais que Gamaliel pronuncia, em seguida há uma troca oriental de cortesias entre os três principais personagens, isto é, Jesus, Gamaliel e José. Inicia-se a refeição. Gamaliel está cheio de dignidade, mas não é soberbo. Escuta mais do que fala, mas pode-se ver que ele medita sobre cada palavra de Jesus e frequentemente o olha com seus olhos fundos, escuros e severos. Quando Jesus se cala por ter esgotado um assunto, é Gamaliel, que com uma pergunta oportuna reacende a conversação. Lázaro, a princípio, está um pouco confuso, mas depois cria coragem e também começa a falar. Não se fazem alusões diretas à personalidade de Jesus até quase o fim da refeição. Então se levanta uma discussão entre o chamado Félix e Lázaro, ao qual depois se une Nicodemos, apoiando-o, e finalmente o chamado João. Discutem a respeito da prova a favor ou contra alguém, e que são os milagres. Jesus fica calado, de vez em quando sorri com um sorriso misterioso, mas fica calado. Gamaliel também está calado, com o cotovelo apoiado na cama, e fita intensamente Jesus. Parece querer decifrar alguma palavra sobrenatural incisa na pele pálida e lisa do rosto magro de Jesus. Parece que analisa cada fibra desse rosto. Félix sustenta que é incontestável a santidade de João, e dessa indiscutida e indiscutível santidade tira uma conclusão não favorável a Jesus Nazareno, autor de muitos e conhecidos milagres. Ele diz: "O milagre não é prova de santidade, porque a vida do profeta João não tem milagres. Contudo, ninguém em Israel leva uma vida igual à sua. Ele não tem banquetes, nem amizades, nem comodidades. O que ele tem só são sofrimentos e detenções pela honra da lei. Ele tem a solidão, porque é verdade que tem discípulos, mas não convive com eles e encontra culpas até nos mais honestos. E sobre todos troveja, enquanto há aquele, o mestre de Nazaré, aqui presente, tem, é verdade, feito milagres, mas vejo que também ele ama o que a vida oferece, e não despreza amizades e perdoa. Jesus, se um dos anciãos do Sinédrio te diz que é fácil demais em dar, em nome de Deus, perdão e amor para conhecidos pecadores e amarcados com a maldição. Não deverias fazer isso." Jesus sorri e nada fala. Lázaro responde por ele: "O nosso poderoso Senhor pode dirigir seus servos como dono, como e onde quer. A Moisés concedeu o milagre, a Arão, seu primeiro pontífice, não o concedeu. E então, que é que concluis disto? Um é mais santo do que o outro?" "Certamente", responde Félix. "Então, o mais santo é Jesus, que faz milagres." Félix se sente desorientado, mas se agarra a uma desculpa. A Arão já tinha sido dado o pontificado, bastava. "Não, amigo", responde Nicodemos. "O pontificado era uma missão santa, mas não mais que uma missão. Nem sempre e nem todos os pontífices de Israel foram santos. Contudo, foram pontífices, mesmo quando não foram santos." "Não quererás dizer que o sumo sacerdote seja um homem privado da graça?" exclama Félix. "Félix, não vamos entrar no fogo que queima. Eu, tu, Gamaliel, José, Nicodemos, todos nós sabemos muitas coisas. Diz o que é chamado João." "Mas como?" Gamaliel toma a palavra. Félix está escandalizado. "Se ele é justo, dirá a verdade, que tu não queres ouvir", dizem os três, que estão inflamados contra Félix. José procura apaziguar. Jesus está calado, e também Tomé, o Zelote, e o outro Simão, amigo de José. Gamaliel parece estar brincando com as franjas de seu hábito, mas está olhando para Jesus de alto a baixo.
Fala então, Gamaliel, grita Félix. Sim, fala, dizem os três. Eu digo, as fraquezas da família devem ficar escondidas, diz Gamaliel. Isto não é resposta, grita Félix. Parece que tu confessas que há culpas na casa do pontífice? É da boca da qual sai a verdade, dizem os três. Gamaliel se endireita e se volta para Jesus. Aqui está o mestre que eclipsa até os mais doutos, que ele que fale sobre esse assunto. Tu queres? Eu obedeço. Eu digo, o homem é sempre homem. A missão está além do homem. Mas o homem vestido de uma missão torna-se capaz de cumpri-la, como um super-homem, quando por uma vida santa tiver Deus como amigo. É ele quem disse, tu és sacerdote segundo a ordem por mim dada, que está escrito no racional, doutrina e verdade. Isto é o que deveriam ter os que são pontífices, doutrina e verdade. A doutrina chega-se com uma constante meditação dirigida ao conhecimento do sapientíssimo, a verdade como uma fidelidade absoluta ao bem, honestidade. Quem trava amizade com o mal, entra então na mentira e perde a verdade. Muito bem respondeste como um grande rabino. Eu, Gamaliel, digo a ti, estás acima de mim com certeza. Explica então esse aí. Por que Arão não fez milagres e Moisés sim? Fala aos gritos Félix. Jesus responde prontamente. Porque Moisés devia impor-se sobre o povo, que era uma massa escura e pesada, e até contrária dos israelitas, e conseguir ter um ascendente sobre eles, de tal modo que pudesse dobrá-los a fazer a vontade de Deus. O homem é o eterno selvagem, uma eterna criança. Fica admirado de tudo o que sai da regra. O milagre é por isso. É uma luz agitada diante das pupilas escurecidas. É um som que soa perto dos ouvidos tapados. Ele desperta, atrai, faz dizer: aqui está Deus. Estás dizendo isso a teu próprio favor? Rebate Félix. A meu favor? E que é que eu acrescento a mim mesmo, fazendo milagre? Poderei parecer mais alto se puser um fio de erva sobre o meu pé? Isto é o que é o milagre em relação à santidade. Há santos que nunca fizeram milagres. Há magos e necromantes que por meio de forças obscuras o fazem, ou seja, fazem coisas sobre-humanas, mas que santas não são, pois eles são demônios. Eu serei eu mesmo, se não fizer mais milagres. Muito bem, és grande, Jesus. Aprova Gamaliel. E quem é, em tua opinião, este grande? Insiste Félix, virando-se para Gamaliel. O maior profeta que eu conheço, tanto em suas obras como em suas palavras. Responde ele. É o Messias, eu te digo, Gamaliel. Acredita que é sábio e justo, diz José. Como? Tu também, reitor dos judeus, tu, ancião, nossa glória, cais nesta idolatria de um homem. Mas quem te prova que ele é o Cristo? Eu não acreditarei se não vir fazer milagres, nem se o vir fazer milagres. E por que diante de nós não faz um? Responde tu que o louvas, e tu que o defendes, diz Félix a Gamaliel e a José. Não o convidei para passatempo de vocês, e peço que te lembres que ele é meu hóspede. Responde sério José. Félix se levanta e vai embora irritado e de um modo grosseiro. Fazem silêncio, Jesus se volta para Gamaliel. E tu, não pedes milagres para creres em mim? Não serão milagres de um homem de Deus que haverão de tirar-me o espinho que trago no coração, e que são as 3 perguntas que sempre permanecem para mim sem resposta.
Quais são as suas perguntas, Gamaliel? Está vivo o Messias? Era aquele? É este? É ele, eu te digo, Gamaliel, exclama José. Não sentes que ele é santo, diferente, poderoso, sim? E então, o que espera para crer? Gamaliel não responde a José. Dirige-se a Jesus. Uma vez que isto não te desagrade, Jesus, se sou persistente nas minhas ideias, uma vez, quando eu ainda era vivo e grande, sábio e leu, eu acreditei, junto com ele, que o Messias estivesse em Israel. Grande cintilar de um sol divino naquele dia frio de um rigoroso inverno, que era Páscoa. O homem tremia pelas searas enregeladas, e eu disse, depois de ter ouvido aquelas palavras, Israel está salvo, desde agora riquezas nos campos e bênçãos nos corações. O esperado se manifestou com o seu primeiro fulgor. E não errei. Todos podeis lembrar-vos que colheita houve naquele ano embolísmico, de 13 meses, que neste ano se repete. Que palavras ouviste? Ditas por quem? Por alguém, pouco mais que um menino, mas Deus brilhava em seu rosto inocente e suave. São 19 anos que penso que se passou, lembrando-me, e procuro ouvir de novo aquela vozinha que falava palavras de muita sabedoria, que parte da terra estará acolhendo agora, que onde ele estará agora, né? Eu penso, era Deus, em forma de um menino, para não aterrorizar o homem. E como um relâmpago que, percorrendo o firmamento, rápido parece do oriente ao ocidente, de norte ao sul. Ele, o divino, percorre a terra em sua veste de misericordiosa beleza, com voz e rosto de menino, para dizer aos homens, eu sou. Assim eu penso. Quando ele voltará a Israel? Quando Israel for um altar para ele, ele voltará a Israel com o seu pé divino? E o coração geme, vendo a objeção de Israel. Nunca. Oh, que dura resposta, e verdadeira. Pode a santidade de um menino descer em seu Messias, enquanto tanta abominação estiver entre nós? Ela pode. E faz porque é misericórdia. Responde Jesus. Gamaliel olha pensativo, perguntando depois, qual é o teu verdadeiro nome? E Jesus, levantando-se imponente, diz, eu sou quem sou. O pensamento e a palavra do Pai. Sou o Messias do Senhor. Tu, não posso crer. Grande é a tua santidade, sim, mas aquele menino no qual eu creio, disse assim naquele tempo, eu darei um sinal, estas pedras tremerão, quando chegar a minha hora. Eu estou esperando esse sinal para crer. Podes dar-me esse sinal para persuadir-me que tu és o esperado? Os dois, agora ambos de pé, altos, solenes, um com um hábito amplo de linho cândido e o outro com um hábito simples de lã vermelha escuro, um idoso e outro jovem, ambos com olhos dominadores e profundos, olham-se fixamente. Depois Jesus abaixa o braço direito, que ele mantinha dobrado sobre o peito, e como se estivesse jurando, exclama, tu queres esse sinal? Pois tu o terás. Repito aquelas antigas palavras. As pedras do templo tremerão, as últimas palavras minhas. Espere esse sinal, ó doutor de Israel, homem justo, e depois creia, se queres ter perdão e salvação. Serias feliz por antecipação se pudesse crer antes do sinal, mas não podes. Séculos de crenças erradas a respeito de uma promessa justa e montões de orgulho fazem de ti um baluarte diante da verdade e da fé. Dizes bem, eu vou esperar aquele sinal. Adeus. O Senhor esteja contigo. Adeus, Gamaliel, e o Espírito Eterno te ilumine e conduza. Todos saúdam Gamaliel, que vai embora com Nicodemos, com João e Simão, sinedrita. Ficam Jesus, José, Lázaro, Tomé, Simão, Zelote e Cornélio.
Não se dobra. Gostaria de tê-lo entre os teus discípulos. Seria um peso decisivo ao teu favor, mas não consigo. Diz José: Não te aborreças por isso, amigo. Nenhum peso será capaz de salvar-me da tempestade que se aproxima. Mas Gamaliel, se não dobrar a favor, tampouco se dobrará contra o Cristo. É um que espera. Tudo termina, Fiat.